E aí, Marcelo Rocha Designer aqui, que legal ter você em mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber e aquilo que você também precisa ter para você já começar a criar e também vender os seus sites e chegar a faturamento de múltiplos 10 mil por mês com criação de sites, que é absolutamente possível, tá bom? Então, se você quer entrar de cabeça nesse mercado que tem uma demanda extremamente grande e que é cada dia que passa mais lucrativo, então eu tenho certeza que esse vídeo vai ser de ajuda para você se você está começando agora. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar, caso você ainda não me conheça, eu sou Marcelo Rocha Designer, esse aqui é o meu Instagram, eu convido você a me seguir, tá? E também convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos que vão te ajudar a chegar mais rápido nos 10 mil por mês com criação de sites, assim como eu já faturo há mais de 3 anos de forma consistente, tá? E por falar em faturar alto com criação de sites, eu quero fazer um convite também para você rapidinho aqui, ó, nos dias 23, 25 e 27 de janeiro, eu vou realizar um evento gratuito chamado Jornada da Escala com Sites, onde eu vou te revelar todo o caminho que me trouxe a esse faturamento, vou revelar os erros, vou revelar os acertos e tudo aquilo que você precisa fazer para você também conseguir chegar nesse patamar que eu cheguei, tá certo? Também vamos ter aulas na prática, eu vou te mostrar na prática também como você pode criar o seu primeiro layout de site e como realmente não é difícil de você começar já lucrando nesse mercado. Tenho certeza que se você realmente tem esse objetivo de viver de criação de sites, esse evento vai ser muito útil para você, tá certo? Bom, então sem mais enrolação, bora lá para a tela do meu computador que eu preparei um mapa mental para a aula de hoje. Olha lá, o que você precisa saber, ou melhor, o que você precisa para começar a vender sites. Eu separei 5 pilares. Primeiro, você precisa de alguns conhecimentos para você conseguir entregar esse serviço, né? Não adianta você apenas saber vender. Você também precisa ter alguns equipamentos para você prestar esse serviço, né? Eu vou falar sobre isso. Softwares que você precisa ter, algumas assinaturas e também uma coisa que é extremamente importante que eu já vou falar. Bom, primeiro sobre conhecimentos. O que você precisa saber? Você precisa ter um conhecimento básico, veja bem, básico sobre infraestrutura. Quando a gente fala em infraestrutura, parece que é um nome que é meio assustador se você está ouvindo pela primeira vez, mas não se assuste, é mais fácil do que você imagina. Você precisa simplesmente saber o que é necessário para você deixar um site online na internet. E um site, para ficar online na internet, precisa de pelo menos duas coisas, tá? E é bem simples essas duas coisas. Primeiro é o domínio e segundo a hospedagem. Mas que raios é domínio e hospedagem? Domínio, ele é basicamente o endereço do site, www.algumacoisa.com, por exemplo. Esse domínio, ele pode ser comprado e registrado no nome de uma pessoa. E aí depois que uma pessoa compra o domínio, ela consegue apontar esse domínio para uma hospedagem. O que isso significa? Uma hospedagem nada mais é do que um computador extremamente potente, que nós chamamos de servidor. Ele é remoto, ou seja, ele está em algum lugar no mundo e ele armazena os arquivos do site. Por exemplo, onde que ficam armazenadas as imagens do site, as informações sobre o site, os textos, as configurações de cores, enfim, tudo aquilo, todo o layout, tudo é como se fossem os arquivos mesmo, né? Imagina que um site é uma pasta no computador, então ele precisa de algum lugar para armazenar essa pasta com os arquivos do site. Isso dito de uma forma bem simples, uma hospedagem, tá? E aí, você tendo essas duas coisas, já é possível deixar um site no ar na internet. E quando a gente fala sobre hospedagem, existem basicamente 2 tipos de hospedagem, tá? Você não precisa dominar os 2 tipos para você começar. Se você souber o mais simples, que é a hospedagem compartilhada, você já consegue começar. O que é hospedagem compartilhada? Como eu falei, um site ele é como se fosse uma pasta dentro de um computador com os arquivos, tá certo? Pensando nisso, uma hospedagem compartilhada ele é como se fosse um computador remoto, um servidor, né? Que tem vários e vários sites armazenados dentro dele, talvez até milhares de sites. Ou seja, ele pegou um computador, um servidor, e compartilha os recursos desse servidor, como memória RAM, processamento, armazenamento, entre vários sites que estão armazenados dentro dele. Por isso vem esse nome de hospedagem compartilhada. Já uma hospedagem VPS, ela é mais ou menos isso, só que não é compartilhada, como se aquele servidor fosse apenas seu. Mas ele é um servidor virtual, ou seja, é uma máquina virtual dentro de um servidor. Mas, de qualquer forma, você não divide os recursos do servidor com outros sites. Eu até coloquei aqui, ó, que significa Virtual Private Server, ou servidor virtual privado, tá? Servidor privado virtual. Então, basicamente, imagine que um computador tenha 2 GB de memória RAM. Estou chutando um valor imaginário aqui, tá? Então, imagine que uma hospedagem, que é um computador, tem 2 GB de memória RAM, tem, sei lá, 500 GB de armazenamento e um processamento quad-core.
Quando ele é compartilhado, ele vai dividir todos esses recursos que ele tem, os 2 GB, o processamento quad-core, entre vários sites que estão armazenados lá. Por isso que ele geralmente as hospedagens compartilhadas, elas são mais baratas e mais simples. Porém, por dividir recursos com vários sites, não é tão estável ou não tem tanta qualidade normalmente do que uma VPS, tá? Agora uma VPS não, uma VPS você tem aquela quantidade X de armazenamento, que pode aumentar, ser mais ou menos, né? De armazenamento, de processamento, de memória, que fica só para o seu site ali ou para os seus sites, né? Se você tem mais de um site ali dentro do seu servidor privado virtual, que é a sua VPS, tá bom? Então, basicamente, dito de forma simples, isso é o que você precisa entender sobre infraestrutura, tá certo? Eu não vou mostrar aqui na prática porque seria assunto para um outro vídeo, mas o que você precisa entender basicamente é isso e como funciona. E não é difícil, tá? Embora pode parecer um pouco assustador se você está ouvindo isso pela primeira vez. Outro ponto que é importante você entender também é sobre design. O que é design? Você não precisa fazer sites extremamente bonitos, extremamente... Lógico que você tem que ir tentando melhorar cada vez mais, né? A cada rodada você vai melhorando, ou seja, a cada serviço que você presta, você melhora a qualidade do seu trabalho, você vê alguma coisinha que você podia fazer no novo trabalho que você não fez no anterior. E aí você vai incrementando e aumentando suas habilidades. Mas definitivamente você não precisa ser ultra mestre nisso aqui para começar. E tem outro detalhe também, design é algo que não é um dom. Algumas pessoas falam que design às vezes é como cantar, né? Cantar, se a pessoa nasce com uma voz boa, ela pode ser cantora. Se a pessoa não nasce, não tem como ser, né? Então, mas assim, não é... Embora haja discordância sobre o dom de cantar, mas o ponto é o seguinte, você não precisa... o design não é um dom, ele é uma técnica que você desenvolve através de alguns princípios. Quando você entende alguns princípios de design, como por exemplo, alinhamento, harmonia de cores, contraste, alguns pequenos pontos que quando você aplica, algumas pequenas técnicas que quando você aplica, você consegue cada vez mais fazer sites mais bonitos, tá? Melhorar a qualidade do design, a qualidade visual do seu trabalho de criação de sites. Mas assim, eu coloquei aqui como um conhecimento porque realmente você tem que sempre melhorar esse conhecimento, mas você definitivamente não precisa fazer sites extremamente belos, nota 1000, para você começar a vender e criar sites. Eu mesmo, se você for comparar os sites que eu fazia no começo, quando eu comecei a vender, eles nem se comparam em qualidade visual com os sites que eu sei fazer hoje, porque eu aprendi muito mais técnicas, né? Mas mesmo assim eu não parei. E mesmo assim, quando eu comecei, eu já conseguia faturar bem, tá bom? Outra coisa que você precisa entender é um pouco sobre desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? Você não precisa colocar aquele site, aquela parte visual que você faz em programação 100%, tá legal? Repito, não é necessário saber programação para você desenvolver o site de fato e deixar ele no ar na internet, ou seja, colocar ele lá na hospedagem, colocar ele linkado ao domínio, não precisa, tá bom? Saber programação. Existem algumas ferramentas que são essas aqui, as principais, né? O WordPress e o Elementor, que permite que você crie tudo de forma visual, simplesmente arrastando blocos, arrastando elementos, posicionando eles nas páginas, e aí você consegue, a partir disso, já montar toda a estrutura ali do site e deixar ele online. Claro que antes é recomendável que você faça um rascunho dele em alguns softwares, né? Esse rascunho a gente chama de wireframe, tá bom? O wireframe é como se fosse o rascunho visual para que depois você coloque ele no ar através dessas ferramentas de desenvolvimento. Você precisa entender elas. E assim, sinceramente, são fáceis também, tá? Como eu falei, é tudo de arrasta, solta, que a gente chama drag and drop no inglês, né? Que você simplesmente arrasta e solta os elementos. Não tem segredo, é muito fácil. Mais uma vez, eu não vou explicar isso aqui nessa aula, porque não é o objetivo dessa aula. Essa aula é mostrar o que você precisa saber já para vender, tá bom? Mas você conhecendo isso, você já consegue. Também o básico sobre otimização, né? Você precisa saber fazer os sites, eles terem uma boa velocidade de performance. Não precisa ser a máxima, mas no mínimo é uma nota B. Você precisa saber deixar os sites. E é possível, mesmo com uma hospedagem compartilhada, você ter boas notas de performance, né? Claro que às vezes você não consegue as melhores possíveis, mas você precisa saber, naquilo que compete a você do desenvolvimento do site, deixar ele otimizado e com uma boa performance de abertura, porque faz a diferença quando o seu cliente for colocar o site no ar, principalmente se ele está rodando anúncios no site dele, tá? O que mais você precisa? Na questão de equipamentos, olha, quais equipamentos você precisa? Você precisa simplesmente de um computador. Posso começar apenas com celular, apenas com tablet? Não recomendo. Fortemente não recomendo que seja apenas com celular e apenas com tablet. Até dá para mexer, porque ele é um sistema online, o Elementor ele é online, né? Uma aba do navegador, dá para mexer, mas fica muito improdutível. Então você precisa ter no mínimo um computador, tá? E um computador não precisa ser um mega computador também.
Algumas configurações mínimas que eu coloquei aqui, que eu recomendo, são essas, né? No mínimo aí um processador, no mínimo um processador i3, tá bom? Intel i3 no mínimo. Memória RAM mínima de 4 GB também. Dá para começar com menos, até com 2 GB? Pode até dar, mas vai travar demais. Você precisa ter muita paciência. Mas, se você não tem outra alternativa, né, vai para o jogo com o que você tem. Você só vai precisar ter mais paciência. Mas é recomendável aí no mínimo 8 GB de memória RAM para cima, tá? Se você conseguir 16 ou 32, melhor ainda. E eu trabalho hoje com 16 aqui no meu computador, mas eu também tenho placa de vídeo, né? Mas não é necessário placa de vídeo. Uma outra coisa que é recomendável é um SSD, tá? SSD ele ajuda muito a ter um acesso às informações ali do computador de forma mais rápida. Então ele vai ajudar também o computador a não travar muito. Mas se você ainda também não tem um SSD e tem um HD, se vira com o que você tem. Só que você vai precisar de mais paciência, porque provavelmente ele vai travar um pouquinho, talvez você não consiga abrir vários programas ao mesmo tempo, enfim. Você vai precisar de um pouquinho mais de paciência. Mas também dá, tá? Não vou dizer que é impossível, porque é possível também. Eu mesmo, quando comecei, eu tinha um HD, tá? E, obviamente, o monitor ou tela, né? Se o seu computador for um computador com gabinete, né? Não for um notebook, possivelmente você vai ter que ter um monitor ali, de repente até a televisão, se você quiser, dá para ligar com HDMI ou aquele cabo VGA, né? E uma tela, obviamente, para você ver aquilo que você está desenvolvendo. Não tem jeito, né? Você vai precisar ver, tá bom? Mas isso aqui é uma coisa que, assim, eu acho que é muito popular hoje em dia, a maioria das pessoas tem, tá certo? Em questão de software, qual software eu preciso ter acesso? Ó? Existem alguns softwares pagos com algumas alternativas que eu vou mostrar aqui, e na realidade é pouco, tá? Muito pouco você vai ver. E algumas coisas gratuitas que você não precisa nem se preocupar em pagar. O primeiro deles pago, que eu recomendo demais, é o Photoshop, tá certo? Então eu recomendo demais que você tenha o Photoshop. Ah, mas dá para baixar craqueado. Olha, não me responsabilizo e não indico, tá certo? É muito bom você ter um software pago. Eu mesmo pago e para mim, assim, o valor que eu pago é irrisório em comparação com o retorno que eu tenho. Então eu recomendo que você pague, até porque você tem direito à atualização, você não tem perigo de seu computador ser infectado por algum tipo de vírus, enfim. E o Photoshop é recomendado, tá certo? Se você não tem dinheiro para pagar o Photoshop, começa com outros softwares que eu já vou falar. Mas, assim, existem planos no Photoshop lá, se você entrar no site da Adobe, R$43 por mês, você consegue já uma assinatura do Photoshop. E R$43 por mês, cara, eu vou falar para você que em um site que você faz, você já consegue mais do que um ano inteiro de assinatura do Photoshop, tá certo? Em um serviço que você faz. Então compensa você investir, tá certo? Um outro que eu coloquei como pago aqui também é o Elementor Pro. O Elementor Pro, ele, assim, para você usar o plugin dele no WordPress, o plugin em si, né, aí entra num outro tema que é a licença GPL, que eu vou deixar para conversar no outro vídeo. Mas, na teoria, ele é um software pago, tá bom? Na teoria, porque eu vou deixar em outros vídeos para conversar sobre isso. Mas eu tenho aqui algumas alternativas gratuitas. Ó, falando sobre o Elementor, tem o Pro Elements, né? O Pro Elements, o que ele é? Ele é um plugin também, exatamente igual ao Elementor Pro, com todos os recursos da mesma forma, porém ele é gratuito porque modificaram um trecho de código nele, e assim, pode confiar porque não tem vírus, não tem nada. Você pode usar ele nos seus trabalhos também, se você quiser, tá? Ele é exatamente igual ao Elementor Pro. Você precisa instalar lá o Elementor no WordPress, e depois você entra no site do Pro Elements, e aí você baixa esse plugin e você instala ele para complemento do Elementor, você consegue todas as funcionalidades que tem disponíveis no Elementor Pro também. Agora falando sobre alternativas gratuitas, o que eu falei aqui do Photoshop é por quê? Porque é um software de edição de imagem. Então, independente de ser qual o software, você precisa ter, em resumo, um software de edição de imagens. Que é, por exemplo, existem outros. O Photopea, ele é uma versão gratuita e online do Photoshop também, ela é muito útil, tá? Tem também o Canva, né, que você consegue editar ali imagens e alguns, até mesmo vídeos é possível editar aqui no Canva, né? E o GIMP também, que é uma versão gratuita aí exatamente do GPL, também de edição de imagens, tá? Então, em resumo, é um software de edição de imagens aqui, o Elementor. E os que já são gratuitos mesmo, é o próprio WordPress, né? O WordPress é gratuito. Embora eu não coloquei aqui, tem o Elementor, né? Tem o Elementor versão free, né? Elementor. E também tem o Figma. O que é o Figma? O Figma eu recomendo demais que você faça o seu trabalho antes nele. E ele é gratuito, tem planos gratuitos lá, pelo menos por enquanto. Ele é um software que você cria o wireframe. Você cria ali o rascunho, a parte visual do site, para depois você desenvolver ele na prática. E ele é gratuito e é extremamente poderoso. Se você nunca teve contato com o Figma, tem um vídeo aqui no meu canal em que eu ensino um tutorial do zero, tá certo? Digita lá, Tutorial Supremo do Figma, dentro aqui do meu canal, Marcelo R. Designer. Você vai aprender, mesmo que você nunca tenha contato, como funciona esse software que é incrível e que ele realmente ajuda demais para você ter um trabalho de alta qualidade, tá bom?
Mas assim, dizer que é necessário não é necessário também para você fazer, tá? Eu por muito tempo fiz sites direto no Elementor sem usar o Figma. Hoje eu uso o Figma porque os resultados tendem a ficar bem melhores. Se você trabalha com a equipe, você consegue deixar o visual com um e o desenvolvimento com o outro, enfim. Tá bom? Mas assim, dizer que é obrigatório não é. Você pode começar direto com o Elementor. Mas, já que é gratuito, eu recomendo que você use esse conhecimento. Assinaturas. O que você precisa ter de assinatura? Algum tipo de assinatura? Bancos de imagens principalmente, tá? Mas, dentro de bancos de imagens, se você quiser pagar o FreePic Premium, né? Eu até escrevi só FreePic, mas eu vou colocar aqui FreePic Premium. Eu recomendo demais, tá? O que é o FreePic? Então, eu vou entrar aqui num outro site para você ver, ó, que é o site do FreePic. Então, aqui eu tenho vários recursos, vetores, imagens. Então, digamos que eu estou, sei lá, por alguma razão procurando uma imagem relacionada a futebol. Eu vou digitar aqui na busca, soccer, por exemplo, né? Que é futebol em inglês. E olha, eu consigo baixar essas imagens, consigo baixar vetores para mim trabalhar no desenvolvimento do site, enfim, é muito bacana e eu recomendo demais. Ó. Mas ele tem alguns recursos que são pagos, como por exemplo, ó, quando você vê algo aqui com essa coroinha aqui, ó, significa que esse é um recurso premium, ele só está disponível na versão paga do FreePic. Mas os outros que não tem essa coroinha, você pode baixar gratuitamente. Então ele tem muito recurso que você pode usar também gratuitamente, tá bom? Mas eu recomendo que, se possível, você use a versão paga, porque ela te leva a outro nível. Mas, mais uma vez, não é obrigatório. Tem algumas alternativas gratuitas, o próprio FreePic, né, que é a versão gratuita que eu mostrei. Também tem o Pixels, que também é um banco de imagens, Unsplash e outros bancos de imagens gratuitos. Existe N na internet, banco de imagens gratuitos. O que eu não recomendo de forma alguma que você faça é pegar imagens do Google. Uma vez eu já peguei e eu quase levei um processo de 50 mil reais, porque eu peguei a imagem de uma modelo lá no Google no começo da minha carreira e deu o maior problema, sabe? Mas graças a Deus deu para resolver. Então não faça isso, tá bom? Não cometa o mesmo erro que eu. Uma outra coisa também que é opcional aqui, na verdade, é armazenamento em nuvem. Se você quiser ter um OneDrive, um Google Drive, Dropbox, o Mega ele também tem um plano gratuito, se não me engano, de 25 GB, que é muito bom. Que é para quê? Você compartilhar algum vídeo, algum arquivo com seu cliente, mas, mais uma vez, não é obrigatório necessariamente para você começar, tá? É algo que vai melhorar o seu fluxo de trabalho com o passar do tempo e assim por diante. E o mais importante de tudo que você precisa ter, sabe o que é? Sangue nos olhos e vontade de começar. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Então, se você quer começar, você precisa realmente estar comprometido com você mesmo e colocar a mão na massa, tá certo? Se você quer começar, isso é o mais importante. Não adianta nada você ter todos esses outros pontos aqui, se você faz, mas assim, hoje eu vou fazer, hoje eu não vou fazer, não vou correr atrás de cliente, não vou montar um site, tô cansado de montar o meu site de portfólio, tô cansado de fazer site de estudo. Não, você precisa ter sangue no olho. Você faz até dar certo, não é se der certo, porque que vai dar certo, vai, dependendo da sua persistência, do quanto você se esforça, tá certo? Esse é um tipo de trabalho que depende única e exclusivamente do seu esforço. Você ganha mais, vai depender de quem? Do seu esforço conseguir mais clientes e fazer mais trabalhos, ou precificar maior. Você ganha menos, dependendo do quê? Se você não correr atrás. Então, depende única e exclusivamente do seu esforço, porque demanda tem e tem muita, e cada dia mais, tá bom? Outra coisa, você também não pode ser perfeccionista demais, né? O cenário ideal e perfeito nunca vai estar pronto. Às vezes você imagina, mas deixa eu primeiro começar a pagar o Photoshop, deixa eu primeiro assinar o FreePic Premium, deixa eu primeiro comprar um computador melhor. Não, começa com o que você tem, depois você melhora aos poucos, mas de forma contínua, tá certo? Entra pro campo de batalha e depois você começa. Como diz um ditado, né? Primeiro você joga o seu chapéu do outro lado do muro e depois você dá um jeito de pegar ele. Então você primeiro tem que começar, tem que... Tira esse medo, né? O medo se cura com ação. Então você começa agindo e depois você melhora, tá bom? Assim, não significa que você não tem que melhorar, tá? O feito sempre é melhor que o perfeito, mas não significa que você tem que fazer mal feito. Você tem que fazer o melhor dentro daquilo que você conhece, daquilo que você sabe. E aí, para uma próxima rodada, ou seja, para os próximos trabalhos, a cada trabalho você vai evoluindo. Isso é um ciclo evolutivo, tá bom? Pensando dessa forma, o sucesso é inevitável, tá legal? Tem outro ditado, inclusive, que diz que quando o fracasso não é uma opção, o sucesso é inevitável. Então mantenha esse mindset que você vai longe, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você está em dúvida se você ainda deve entrar nesse mercado de trabalho, entre, só comece.
e aí você deixa as coisas fluírem naturalmente, tá bom? Espero mais uma vez que você tenha gostado, que tenha sido útil para você. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou, me dar sugestões de novos vídeos para mim publicar, aquilo que você quer que eu te ensine. Eu tô aqui para te ajudar a chegar na meta absolutamente possível de 10 mil por mês, tá? Alguns tempos atrás eu fiz algumas postagens na rede social falando sobre não ser necessário você saber programação para você chegar nos 10 mil por mês. Eu também falei que é possível você chegar trabalhando com criação de sites apenas, e algumas pessoas, por incrível que pareça, ainda têm uma mentalidade ultrapassada e dão risada, falam assim, olha, eu estou fazendo faculdade à toa, eu estou estudando à toa. Gente, é possível, tá legal? É possível se você quiser, porque depende única e exclusivamente de você. Eu já cheguei nesse patamar, eu já ajudei outras pessoas a chegar nesse patamar também, e assim, que é possível, não resta dúvida, mas não é típico. Por quê? Porque o mundo não é feito de quem é típico, é só de quem quer atrás, de quem corre atrás e de quem realmente bota a mão na massa, de quem faz acontecer. Não vai acontecer mesmo se você não colocar a mão na massa. Se você ficar só se lamentando, procurando o momento perfeito para tudo, arranjando desculpa, aí não vai acontecer. Não vai acontecer de você ganhar 10 mil, não vai acontecer de você ganhar 1.000, 2.000, 5.000, não importa. Se você não fizer acontecer, não vai acontecer. Não interessa qual seja a promessa. As coisas não caem do céu assim no nosso colo de forma pronta. Você precisa correr atrás. Tá certo? Existe até um ditado que diz que Deus ajuda quem cedo madruga. Então você tem que fazer a sua parte, tá bom? Se você fizer a sua parte, pode ter certeza que você vai chegar lá. Beleza? Mais uma vez, é isso aí. Obrigado por você estar comigo. E não se esqueça de fazer sua inscrição gratuita no primeiro link na descrição para um evento que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua carreira como criador de sites. Não perca essa oportunidade, porque ela não se repete tão fácil aí. Não sei, sinceramente, quando que eu vou abrir um evento que eu vou explicar tanto como eu vou fazer dessa vez, tá bom? Aproveite, é de graça. Fechado? Eu queria ter uma direção dessa quando eu comecei. Com certeza eu teria chegado mais rápido no meu destino. E é isso aí, tamo junto, valeu, fui e até o próximo vídeo.